Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Planejado. Eu sou o Murilo e hoje vamos falar sobre o tema que transforma casas em lares, espaços em experiências, paredes em expressões e personalidade. Nosso papo de hoje é com uma profissional que entende tudo sobre estética, funcionalidade e conforto. A designer de interiores, Fernanda Cunha. Vamos descobrir o que está por trás de um bom projeto, os bastidores da criatividade e até algumas dicas práticas de como representar ambientes. Fica com a gente nesse episódio que hoje vai estar imperdível. Fernanda, se apresente para o pessoal. Olá, muito bom dia. Sou a Fernanda, sou designer de interiores. Já trabalho com isso há mais de 10 anos, né? E sou especializada em móveis planejados. Legal, bacana. Então, a sua especialidade é em ambientes planejados. Isso. É bacana, show de bola. Bom, me conta um pouco do início da sua trajetória. Quando você começou, faz quanto tempo que você está no mercado? Conta um pouco mais dessa história sua. Como que surgiu essa necessidade, esse carinho em querer trabalhar com isso? Bom, no início eu sempre gostei, né? Sempre tive essa vontade de querer mudar ambientes, fazer algo diferenciado. Porém, na época, eu não tinha muito recurso. Então, eu não tinha muita opção. Foi quando eu comecei a trabalhar em outro ramo. Fiquei no ramo administrativo durante algum tempo, né? E nesse processo, eu aprendi que eu detestava ficar no escritório. Eu queria algo a mais, né? Uhum. Então, foi quando eu tive a oportunidade de iniciar um curso. E aí eu comecei com os cursos. Logo em seguida, comecei um relacionamento com uma pessoa também que já era do ramo. Então, foi quando a gente montou a nossa própria empresa. Ah, você foi dona de empresa. Sim. De fábrica de planejado, marcenaria, oficina. Foi uma marcenaria, né? Marcenaria. Isso. Legal. Como que chamava essa marcenaria? Chamava Jones Marcenaria. Jones Marcenaria. Ficava na região de Americana mesmo? Ficava na região de Santa Bárbara. Ah, de Santa Bárbara. Bacana, bacana. Fala pra mim, qual foi o seu primeiro projeto e o que você aprendeu com ele? Meu primeiro projeto, eu lembro que... É igual andar de bicicleta, você nunca esquece da primeira experiência, né? E aí foi bem legal, porque assim, a gente sempre precisa entender que a gente tem mais ali para colocar de melhor. Então, o primeiro projeto, óbvio que ali foi muito bacana, só que ao mesmo tempo foi bem assim, algo que eu tive que elaborar ali, né? Tive que pegar um briefing com a cliente. Então, foi tudo o meu primeiro contato, tanto com o cliente quanto com o projeto. Certo. Então, foi bem desafiador mesmo. E aí eu vi que, conforme o tempo, as coisas foram se ajustando, fui melhorando. E aí eu entendi que nada é 100% de primeira. Sempre tem algo para melhorar. É um processo, né? Um processo de aprendizagem, um processo de confiança, vai perdendo medo, né? Exato. Vai perdendo medo e aí você vai ficando mais ousado, né? Exato. Como que você define o estilo seu como designer? O que você mais prioriza num projeto, por exemplo? Eu priorizo mais um estilo industrial, gosto de trabalhar com metalon, gosto de trabalhar com mais tom de madeira, gosto de trabalhar com mais iluminação. Hoje você tem um estilo próprio ou você simplesmente faz o brief e vai conforme o cliente vai pedindo? Olha, na verdade eu tenho um estilo bem versátil, né? Então eu gosto de complementar aí tanto o conforto com o estilo. Eu acho que hoje em dia é o que as pessoas realmente procuram, né? Então, assim, fazer uma junção entre o que realmente é bonito com a funcionalidade também, né? Então, assim, eu sou super versátil, eu gosto de todos os estilos.
só que tem que se encaixar em cada ambiente, em cada cliente, né, em cada projeto. Tem alguns clientes que meio que dá uma viajada, fala assim, eu quero isso. Ele dá uma olhada no Pinterest, vê aquela baita daquela mansão, aquele ambiente gigante, Sim. Mas ele mora num apartamento de 45, 50 metros quadrados. Como que você lida com esse tipo de situação com o cliente? Como que você costuma orientar ele? Assim, hoje em dia eu falo que a internet, né, ela é como se fosse uma vitrine, onde as pessoas têm disponibilidade 24 horas por dia ali em vários conteúdos, né? Então, óbvio que muitas pessoas me mandam prints e vídeos, enfim, que às vezes não se adequam ao ambiente dela, né? Então, acho que o importante do profissional, né, é isso. Porque às vezes as pessoas acham que só uma internet, só um vídeo, a pessoa consegue identificar o que é melhor. Só que nem tudo aquilo que tem visibilidade nas redes sociais funciona para o ambiente da cliente ou também ali pela metragem, enfim. Então, realmente, é importante a designer de interiores ou a parte de arquitetura aí para realmente entender o que caberia naquele ambiente. Certo. Então é importante o cliente sempre estar buscando um profissional e nunca querer lidar por conta. Com certeza, né? Com certeza. Né? Porque nem vou procurar uma designer de interiores, uma arquiteta, enfim, um profissional da área para sempre estar orientando ele o que realmente é disponível para ele naquele momento, né? Para ele não dar uma viajada, no Exato. Tá certo, tá certo. E, tipo assim, hoje você tem um profissional como referência que você se espelha nele ou não? Onde você costuma buscar as inspirações suas para desenvolver um bom projeto para o seu cliente? Olha, hoje tenho várias inspirações, né? Eu gosto bastante de estar acompanhando aí os arquitetos renomeados, enfim. E de participar também de feiras, né? Onde a gente fica ali 100% focado no que está hoje no mercado. Então, a gente não pode parar, a gente tem que procurar o que está mais em alta, que exato. Está sendo tendência hoje. Então, não deixar, né, e isso ficar para trás. Sempre estar reajustando ali conforme o modelo que está se usando hoje em dia, né? Legal, então, bacana. E você costuma trabalhar em conjunto com outros profissionais também ou não? Sim. Hoje eu tenho também várias parcerias, né? Tanto com arquitetos mesmo da área, quanto com construtores, outros designers de interiores. Então, eu acho bacana porque é como se a gente se descobrisse, né? E um completasse o outro. Então, isso é bacana. Como eu foco mais na parte do planejado, né? Então, é legal, às vezes você pega uma arquiteta que é focada numa parte como se diz? Eu conheço alguns arquitetos que, tipo assim, a especialidade dele é mais parte de iluminação. Exato. Paisagismo. Tem uma querida que eu conheço, assim, que é a arquiteta Érica, né, de Campinas. Ela é especialista na parte de paisagismo, né? Exato. Inclusive, Érica, fica aí ligada aí que você vai vir aqui, viu? Fica ligada que eu vou trazer você aqui no podcast e você vai passar com o que a Fernanda tá passando com a gente aqui, viu? Bom, fala um pouco mais, então. Você tem esse tipo de profissionais que nem, por exemplo, meu foco é planejado, tal. Mas se o cliente ele pede um conjunto, por exemplo, que nem dessa querida arquiteta Érica, que ela é especialista em paisagismo, e o cliente pede algo dentro do projeto de planejado naquele ambiente, você costuma buscar um profissional para te auxiliar? Sim, com certeza. Eu falo assim que o importante é finalizar um projeto bem feito e que realmente o cliente fique feliz ali na finalização. Então, incluir outros profissionais ou, né, ter ali sempre uma opinião a mais, isso acaba elevando, né, o nível do projeto. Então, com certeza, experiência com outras pessoas, para mim, é
é o essencial também. Bacana, bacana, bacana. Quais são as tendências atuais no design de interiores que você mais busca? Quais estão sendo as principais tendências hoje que você vê que está em alta no mercado? Olha, o que está em alta e que eu também, assim, mais tive uma conexão são a questão dos tons terrosos, né? E de texturas. Então, as pessoas hoje em dia querem algo clean, porém sempre com um toquezinho diferenciado, ou uma textura diferenciada, ou uma cor um pouco mais, né, diferenciada. Então, sempre tem aquele toquezinho. Então, as pessoas estão buscando mais isso. O lado mais clean, porém com um toque mais diferenciado. Como hoje em dia que o pessoal está buscando os tons de madeiras mais escuras, que antes, né? Tá voltando, então, tá um pouco dessa tendência das madeiras mais escuras. Tá voltando. Essas madeiras mais escuras, mais, né? Com mais texturas. Então, o pessoal está buscando mais isso hoje. Ah, legal. Né? Eu percebo que alguns projetos hoje que a gente vai visitando, né? Eu percebo que tá voltando um pouco para aquela coisa mais provençal, aquele puxador mais retrô, né? O pessoal gosta bastante também, né? O pessoal, eles... É que eu falo, né? Vai de cada cliente, né? Tem uns que realmente gostam dessa vibe mais retrô, mais, né, provençal, enfim. E tem aqueles que buscam algo mais moderno, né? A parte mais moderna. Então, a gente tem essa opção para todos os gostos. Legal. Assim, a gente sabe, né, que tem N fabricantes, né, de MDF, N fabricantes de marcas, de ferragem, tudo, né? Quando você está fazendo um atendimento com o cliente, que você abre as paletas de cores, o cliente ele fica um pouco perdido ou você consegue contornar e direcionar ele melhor para qual a melhor opção para ele? Olha, normalmente quando a gente abre a paleta de cores, a gente já está apresentando um projeto ali. Certo. Então, eu nunca apresento as cores sem primeiro mostrar para ele o ambiente dele, né? Então, isso é muito importante, porque realmente a pessoa fica perdida. Se você não tem um projeto ali em mãos, a pessoa fica, né, fica um pouco perdida. Então, assim, o ideal sempre é estar com um projeto e aí a pessoa já tem uma definição. Olha, o meu projeto é esse, né? Certo. Então, agora eu só tenho que adequar com as cores. Então, eu acredito que eu consigo, sim, não deixar os clientes tanto perdidos, né? Mas dar uma direção, porque eles já têm algo pronto ali e é algo só para realmente ser ajustado, né? Mas acredito que dá para fazer algo bacana ali. E dá para também, questão de valores, né? Dá para você sempre estar ajudando o cliente na melhor tomada de decisão também. Porque Exatamente. tem N marcas, né, no mercado e tem assim, só uma dúvida. O MDF hoje que é usado nas marcenarias, né? MDF, MDP, enfim. O que é melhor no mercado? É o MDF? É o MDP? Quais que são assim, o que há de melhor no mercado em questão de qualidade, durabilidade? Assim, eu estou fazendo essa pergunta porque talvez essa dúvida não é só minha, talvez de outros clientes também, de outras pessoas também, porque tem empresas que falam que o MDP é melhor. Tem outras empresas que falam que o MDF é melhor. Você como profissional dessa área, que você está à frente disso, o que realmente é o melhor no mercado para o cliente estar recebendo? Ou varia muito da questão de valor? Falar, para a sua realidade, acho que o melhor produto é esse, para a sua realidade, o melhor produto é tal. O que você costuma fazer em orientar o cliente nesse quesito da dúvida de qual material é melhor? Olha, referente à questão do MDF, né? Eu não tenho dúvida que hoje o MDF é o melhor do mercado, tá? O que vem após ele, que é o MDP, o aglomerado, enfim, essas... Tem o aglomerado também, outras, tem mais essa também. Tem mais essa. São tudo produtos abaixo do MDF. Certo. Então, hoje, o MDF, com certeza, é o melhor do mercado. O MDF que, né, é de eucalipto, enfim. Então, é algo já
totalmente diferenciado do que os outros tipos de MDFs que a gente tem hoje em dia. Tá. Então você confirma e bate o martelo que o melhor é o MDF. Com certeza. O resto não. O resto não. O resto é resto. Não é resto. O resto é resto. Tá certo, tá certo. E assim, em questão de ferragens, o que hoje está assim mais alta no mercado, assim, porque o planejado ele não se resume só no MDF ou na cor dele. Hoje, para compor um móvel, precisa de mais itens, precisa de mais coisas, né? O que hoje você costuma sempre estar oferecendo para os seus clientes, em questão de ferragens, comodidade, essas coisas? Olha, hoje eu falo assim que eu sempre ofereço o que há de melhor no mercado, né? Óbvio que vendo a realidade de cada cliente, porque a gente tem inúmeras opções, inúmeros modelos, né? E aí tem tanto do baixo padrão até o alto padrão aí. Então, hoje, eu sempre ofereço o que é de melhor no mercado, né? Que são as corrediças ocultas, com amortecimento. Trabalhamos com marcas, né, que é referência aí no mercado. Só um minuto. Você falou corrediça oculta, né? Como que é essa corrediça oculta? Ela fica oculta, ela não aparece? Como que é isso daí? Ela fica por baixo do móvel, então... Fica por baixo. Então, assim, se for fazer visualizar uma gaveta, você não consegue visualizar nada nas laterais. Então, ela fica por baixo do móvel. Então, você quer me dizer que quando o cliente ele tira a gaveta do armário, ele abre a gaveta, parece que a gaveta é flutuante, não existe nada ali? Exatamente. Nossa, deve ser muito louco isso, Sim, não? Assim, para mim é uma qualidade maravilhosa. Além de qualidade, é bem minimalista, né? Exatamente. Então, assim, tem várias opções aí no mercado, né? Hoje eu sempre aconselho meu cliente, até pela questão no tempo mesmo, né? Aí que a gente dá de garantia, enfim. Então, eu sempre aconselho optar sempre pelo melhor. Além de você desenvolver o produto, ainda você orienta ele pela questão da durabilidade e garantia daquele produto que você está ofertando para ele ali, para ele estar escolhendo fechar com a empresa. Com certeza. Eu sempre brinco, né, com os meus clientes, eu falo assim que um móvel planejado, bem feito e bem montado é para durar uma vida, né? Eu sempre brinco, porque realmente é a verdade, né? Eu vejo pela casa da minha mãe lá, né, na época que minha mãe casou, em 76, você vê como que o planejado ele já tinha um custo bem diferenciado naquela época. Porque eu lembro que meu pai tinha um Fusca. Tinha um Fusca. Ele deu o Fusca, vendeu o Fusca para poder fazer o planejado da cozinha e a sala de jantar de casa, né? E lógico, né? Naquela época tinha uma certa engenharia de produção diferente do que é hoje, né? E a casa hoje da minha mãe lá, ela tá alugada e a cozinha tá intacta ainda lá. Exato. Né? Então, quer dizer que realmente um produto bem executado, bem feito, com um profissional especializado por trás, direcionando a fábrica, direcionando o cliente, realmente, nessa comprovação, o móvel ele atravessa gerações, aí, atravessa anos e décadas, né? Sim, com certeza. E eu falo assim que antigamente era um pouco mais difícil, né? As pessoas ter acesso a esse móvel, né? Antes era poucos que poderiam ter, né? Sim. Hoje em dia não. Hoje em dia já criou uma necessidade de as pessoas fazerem o planejado, né? Então, os apartamentos estão cada vez menores, as casas estão cada vez menores. Então, já não é mais um luxo, se tornou uma necessidade para muitas pessoas. A gente percebe que com a construção civil, conforme, né, porque a construção civil, ela é o carro-chefe, né, da economia e muitas coisas, né? E a gente percebe que cada vez a população vai aumentando, a necessidade vai aumentando também. Inclusive, por exemplo, a americana territorialmente ela não tem para onde crescer mais, é só para cima agora. Exato. Só condomínios, prédios, enfim. Então, nesse caso,
não tem por onde o cliente ele querer, por exemplo, eu vou procurar um móvel de loja. Ele pode até ir comprar um móvel de loja, mas ele vai acabar gastando duas vezes, né? Porque ele vai comprar um móvel que não vai conseguir suprir a necessidade dele. Me corrija se eu estiver errado, né? Não vai conseguir suprir a necessidade dele, vai ficar totalmente desproporcional do ambiente que ele tem. E aí ele acaba se frustrando porque ele não vai ter como escapar do planejado mesmo, né? Exatamente. Então, assim, é exatamente isso. As pessoas acabam gastando até mais, né? Do que, às vezes, for procurar realmente algo que é totalmente diferenciado, que é o móvel planejado. Né? Sim. E voltando ao exemplo da minha família lá atrás, né? Eu falei, né? Meu pai ele teve que vender um carro naquela época para poder fazer o planejado da casa, quando eles casaram e tudo mais. Só que naquela época a economia era uma, hoje a economia é outra. Então hoje tem mais facilidades para estar auxiliando os clientes a estar fechando um planejado, por exemplo, ou não? Sim, sim. Hoje em dia a gente tem tanto em questão de facilidade, né, em questão de valores, quanto formas de pagamento, né? Então, hoje em dia o mercado tá mais fácil, né, para as pessoas ter esse acesso. Tem opções até de financiamento, né? Tem financiamento de planejados também hoje? Que já são próprios para financiamento de imóveis planejados, né? Então é algo assim que virou realmente hoje uma realidade para todos, né? Para todos. Então você quer dizer, só não tem planejado quem realmente não quer? Ou não é bem assim? Eu acho que varia bastante, né? Óbvio, de cada cliente aí. Mas eu acredito que realmente quem tem uma necessidade hoje em dia tem muitas opções para tá fechando, para estar fazendo algo bem Só bem precisa bacana. escolher a melhor empresa, né? Exatamente. Né? Então é muito assim de escolher uma empresa bacana que realmente faça uma entrega confiável, que realmente entregue, né? Porque quando começou essa questão do móvel planejado disparar, a gente teve inúmeros problemas, né? Onde as pessoas acabam perdendo muito dinheiro. Então, isso daí de escolher a empresa certa, realmente, assim, é super importante. Certo. Você já conheceu algum caso que de uma empresa está fechando as portas ou não? Assim, eu já ouvi bastante de clientes, né, que me procuraram e aí acaba falando, né, da história de cada um. E aí já me falaram que, Fernanda, há um tempo eu perdi tantos mil porque eu paguei para a empresa simplesmente fechou e sumiu. Enfim, então, assim, eu já tive inúmeros clientes que veio com aquele medo, com aquela, né, angústia de realmente, será que vai dar certo agora? Será que eu não vou perder novamente? Bom, então, aproveitando esse gancho seu, vamos falar um pouco do nosso patrocinador, então, né? Que é a MG Planejados. MG Planejados, transformando sonhos em artes, a arte em planejar. Se você está com essa dúvida, igual a Fernanda comentou agora, de qual a melhor empresa na região para estar fazendo seus planejados, né? Eu aconselho você estar procurando o pessoal da MG Planejados, uma empresa séria, comprometida e está disposta a estar auxiliando na melhor tomada de decisão aí dos seus planejados. Inclusive, Fernando, se você não tiver um parceiro de planejados, procura o pessoal, bate um papo com ele. O Instagram deles é @planejadosmg. De novo, @planejadosmg. Eu conversei com o proprietário da empresa essa semana e ele falou que os próximos seguidores que procurar essa empresa, os 100 primeiros agora que entrar e seguir a empresa, vai ganhar 12% de desconto no seu planejado. Então, não percam tempo. Procure o pessoal da MG que eles vão te auxiliar na melhor tomada de decisão. Bom, voltando aí para a entrevista com a Fernanda, né?
Bom, você comentou dos desafios, né, do pessoal que está tendo no mercado em estar fechando os planejados e qual melhor empresa escolher, né? Você tem alguma observação que você costuma falar para os seus clientes e qual seria tipo assim, olha, os tópicos para você escolher uma empresa séria, uma empresa de qualidade e tal, o que você costuma direcionar eles para estar tomando a melhor tomada de decisão ou você costuma indicar as empresas para eles? Bom, normalmente eu indico, né, algumas empresas, sim. A gente sempre está aí fazendo, né, parcerias. Só que eu acho que o principal mesmo é ver a estrutura, né, ver como realmente a empresa trabalha, ver se tem um local onde realmente é feito aquele móvel. Então, acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes fica meio que no ar, a pessoa vai só apenas numa loja, só que daí a pessoa fica, nossa, mas e aí, aonde é produzido, como é feito, de que forma é feito? Então, eu acho que tudo isso influencia bastante para estar escolhendo aí a melhor empresa, né? Certo. Tá, então, assim, você costuma trabalhar com N opções, tanto lojista quanto fábrica, ou tanto marcenaria. Você tem uma preferência ou não? Hoje a minha preferência é pro lado da marcenaria, né? Que eu falo assim que tudo que é feito ali mais manualmente, eu falo que é feito com amor, com carinho. Então, às vezes você procura um lojista, acaba focando muito em o que já tem ali, né? Uhum. Então acaba não suprindo a necessidade do cliente. Nossa, mas esse móvel não dá para fazer em uma outra fábrica porque eles têm um certo padrão. Então aquele padrão eles acabam não saindo daquilo, né? Já a parte Entendi. da marcenaria, eles conseguem fazer de tudo um pouco. Então, é onde a gente consegue estabelecer coisas totalmente diferenciadas, né? Porque até ao meu entender agora, com essa explicação sua, é um móvel personalizado, Exatamente, é um né? móvel personalizado. Por ele ser personalizado, tem que ser feito do jeito que o cliente quer. Exatamente. E nesse caso, você sempre orienta uma marcenaria para estar fazendo, porque vai ter aquele toque mais profissional, aquele toque mais pessoal ali com o móvel do cliente. Por isso que você consegue adequar geometricamente qualquer tipo de móvel. Sim, Não tem limitação. não É tem isso, Bill? limitação, exatamente. Agora já os lojistas normalmente têm limitações, né? Tanto para medidas quanto para cores. Então, às vezes o cliente quer uma cor, a arquiteta escolheu aquela cor ali junto, Certo. né? E aí foi feito com tanto carinho aquele projeto, só que os lojistas não conseguem executar. Por quê? Porque são medidas que não cabem ali, né, para eles, e nem as cores, porque eles têm muitas limitações. Já a marcenaria não, né? É totalmente personalizado. É 100% móvel personalizado. Sim, sim. Por que assim, eu vejo que é uma tendência pela questão até da falta de mão de obra no mercado, né? Os lojistas, né? Tanto os profissionais indiretos, que eu escuto muito, que hoje o cara ele não precisa ter estrutura de nada, ele só precisa ter um notebook, ele vai lá, atende o cliente, vende o projeto, o cliente, né? Porque hoje com a rede social, as mídias sociais, né? O cara ele monta um Instagram bem detalhado. Então o cliente às vezes ele acha que ele tem uma loja, ou às vezes ele acha que ele tem uma marcenaria, ou, né, enfim. E na hora que o cliente fecha o produto e é entregue para ele ou não, né, porque, né, não se sabe. Por isso que é legal o que você comentou de o cliente ele vê que existe uma estrutura, né, por trás, ou um showroom, ou uma fábrica, ou uma marcenaria, né, para ele ver que realmente existe aquilo lá, né? Exato. Acontece muito isso, né? De profissionais indiretos trabalharem apenas com o notebook Sim, muito. e ficar à mercê da sorte em estar recebendo ou não, né? Ou Exatamente. Então, assim, acaba sendo assim, não que as pessoas amam o que faz ou que trabalham por, né,
por amor, acaba sendo mais por dinheiro. A pessoa vai lá, vende e aí manda para a fábrica faz e fabrica tudo. Agora, quando é feito diretamente com uma marcenaria, a gente dá aquela, né, aquele toque especial de não, isso daqui vai ficar melhor no seu projeto, não, isso daqui. Então, a gente sempre direciona para o caminho que realmente o cliente deseja, né? Ah, eu entendi. Eu acho que assim, como eu trabalhei dentro de indústria, né? Eu vejo que, até pela questão de um pós-venda, eu acho que a marcenaria ela consegue dar um suporte melhor para o cliente, né? Com certeza. Do que um com lojista. certeza. Porque, por exemplo, vamos supor que a empregada foi lavar a cozinha ou lavar o móvel, acabou molhando, estragando, né? E aí esse cliente ele entra em contato com a empresa que foi feito, se for um lojista, ele tem que fazer o projeto daquela peça novamente, mandar para a fábrica, aguardar a resposta da fábrica, para a fábrica devolver a peça, para depois a lojista ainda agendar o montador para ir lá na casa para estar resolvendo esse problema. Então vamos falar que tem um gap aí de 15 a 20 dias aí para estar resolvendo um problema de um cliente desse. Para mais, né, na verdade. Para mais. Para mais. Depende muito da demanda, né? É porque assim, ó, normalmente quando você trabalha com fábrica, independente se você fechar um gabinete de banheiro só ou uma casa completa, ou você precisa só de uma assessoria ali, uma troca de uma porta, é sempre o mesmo prazo, eles não mudam. Então, isso acaba gerando, às vezes, um transtorno com o cliente, né? Certo. Porque, né, às vezes, aquele móvel veio errado e tem a questão do prazo que o cliente já teve que esperar, né? E aí, mais o mesmo prazo por essa troca que veio errado. Então, acaba sendo, assim, um transtorno maior por conta disso, porque é sempre o mesmo prazo. Porque imprevisto pode acontecer, é normal, sempre, né? é assim, super normal, né? Às vezes uma peça vem, né, alguma coisa danificada, enfim. Às vezes aconteceu alguma coisa no transporte. Exatamente, no transporte. Então, assim, passa por várias mãos, né? Vários departamentos. Então, lógico que sempre acontece alguns imprevistos. E você ter, às vezes, a empresa ali próximo de você, ou, né, sabendo que a fábrica é logo ali, né, vamos se dizer, fica muito mais fácil. Porque certo. daí já consegue resolver, na hora que o montador já está montando, já leva a outra peça, já finaliza, enfim, já faz uma entrega Já resolve, 100%, né? Já resolve, né? Exato. Esse é o diferencial de uma empresa séria no mercado, né? Que Sim. ela não onera o cliente em nada, né? Ela está disposta a estar em prontidão para o cliente ali. Exato. Problemas acontecem, mas a partir do momento que a empresa está disposta a ir lá, resolver e fazer uma entrega 100%, para mim é... Por isso que é importante o pessoal buscar uma profissional, né, no mercado que entende desse processo, sabe quais são as dificuldades que o mercado tem, quais são as coisas, para estar sempre proporcionando a melhor experiência para ele, né? Sim, com certeza. É um diferencial, né? É igual eu comentei, nada que às vezes as pessoas vê não é sempre aquilo que caiba no seu ambiente. Então... Tá certo, tá certo. E fala um pouco para mim assim, Fernanda, você hoje atende mais a região de Santa Bárbara, Americana aqui, ou você tem outros clientes de outros lugares também? Tipo, outros estados, enfim, você atende onde precisar, onde tiver uma necessidade, você está ali pronta para atender ele. Sim, né? Na verdade, a gente atende para todo, né? Todo o estado, até fora mesmo. A gente tem uma forma bem ampla, né? De trabalhar. Então, assim, o cliente precisa, a gente está ali, a gente está disposto, a gente vai, a gente marca reuniões se precisar. Então, é sempre ter essa disponibilidade para o cliente, a gente atende toda a região. Você tem alguma obra fora do estado de São Paulo ou não? Sim, eu tenho algumas obras, né? Na verdade, eu já
já fiz um projeto, né, entregue, inclusive, em Balneário, em Camboriú. Sério? Sim. Balneário Camboriú? É. Que legal. Então, fiz um projeto lá, um apartamento completo. E na época foi bem bacana, né? Porque assim, foi tudo muito longe, então foi 100% assim, realmente feito com todo carinho para que tudo Certo. Então, ficasse... do fechamento, a produção, entrega, a montagem, tudo passou pela sua mão. Tudo passou. Tudo passou. E você não dava moleza pro pessoal lá? Não. Lá o negócio foi bem mais embaixo, né? Eu falo assim que a gente tinha que ter muita atenção, porque era um projeto mais distante, né? Certo. Então, desde o projeto apresentado para o cliente, né? Na época, o cliente não mora aqui no Brasil, então todas as reuniões foi feita online. Uhum. E aí, assim, todo esse processo foi tendo que ser, assim, 100% para que nada ficasse para trás, né? E aí, fomos para lá, fizemos a medição final também, para que tudo fosse bem alinhado, bem ajustado. E aí, chegou lá, na hora da montagem, Deu tudo certo? Tudo certo. Que bom, né? Só alegria. Tem mais alguém que você conhece, próximo de você, que também trabalha na mesma área? Por exemplo, alguém da sua família, assim, que costuma trabalhar em conjunto, ou você... É só apenas você mesmo, assim? Sim, eu tenho minha irmã. Sua irmã também? É designer de interiores também. Olha, então é de família mesmo. De família. Sua irmã é mais nova, mais velha que você? Minha irmã é mais velha. Então ela que puxou você para esse lado um pouco? Eu falo assim que na época que a gente era criança, a gente... Sempre quando a gente limpava a casa, né? Antes da nossa mãe chegar, a gente tinha o costume de mudar as coisas. A gente tirava as coisas fora do lugar e a gente sempre queria fazer algo diferente ali para casa. Então a gente sempre mudava as coisas e colocava coisas diferentes e ficava mudando para todo quanto é lado. Então sempre teve enraizado em vocês isso? A gente sempre gostou bastante. Hoje ela é mais na parte de projetos e acompanhamento de obras, né? Então ela faz toda a parte de acompanhamento de obra, desde alicerce até a finalização. Então ela cuida de tudo. Ela cuida de tudo. Entendi, ela cuida de tudo e faz o acompanhamento. O cliente simplesmente só tem que fechar com ela. Exato. E deixa na mão dela. E tudo, os profissionais também, ela que... Na mão dela e sua, né? Porque você que faz os projetos para ela da parte de design de interiores. Exatamente, na verdade a gente tem essa parceria aí, né? Certo. A gente tem essa parceria onde... E aí ela também pega a obra e finaliza tudo, né? Todos os profissionais também, é tudo com ela, desde a parte de pedreiro, pintor, gesseiro, ela que cuida de tudo. É só entregar a obra na mão dela que ela executa. Exatamente. Show de bola. Deve ser um desafio em tanto lidar. Você está me contando um pouco das particularidades só da questão dos interiores, que é os planejados, que é o seu principal carro-chefe, né? Eu fico imaginando ela lidar com pedreiro, gesso, pintor, eletricista, enfim, encanador, tudo que demanda de pessoas para poder estar fazendo uma excelente entrega de uma residência. Exatamente, né? Exatamente. Então, é um baita de um desafio, né? Muito. Comenta com ela sobre o podcast, para ver se ela vem aqui dar uma palhinha para nós aqui. Com certeza. E contar um pouco mais dessa história, né? Vai ser bacana lá. Show de bola. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, Papo Planejado, tá? Você gostaria de estar deixando um agradecimento, gostaria de estar deixando uma mensagem aí para o público? Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, primeiramente queria agradecer, né, pela oportunidade e queria deixar aqui, né, para todas as pessoas que procuram uma profissional de design de interiores, realmente é muito importante, vale muito a pena, né? E faz uma diferença gigantesca no final do seu projeto. Certo. Tá? Se quem quiser estar me seguindo, meu Instagram é fer_design de interiores. Seguem lá,
posto bastante, tem alguns projetos, né, meus que a gente costuma estar postando lá. E é isso. Tem algum telefone para contato? Sim, meu contato é 19-99504-8070. Fala diretamente comigo, pelo WhatsApp. Só me mandar mensagem que estaremos aí. Bom, pessoal, muito obrigado pelo carinho de você estar acompanhando o nosso podcast Papo Planejado. Dúvidas, @Papo Planejado. E sigam a gente no nosso YouTube. Papo Planejado. Como que é o YouTube? YouTube é Papo Planejado. Podcast Papo Planejado. YouTube? @podcast Papo Planejado. E deixo para vocês o nosso canal, Papo Planejado. @podcast Papo Planejado no nosso canal do YouTube. Siga, se inscreve, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações aí das novidades que vem vindo aí no nosso canal.